tem que apresentar em vídeo, né? Tá gravando, né? Som oi. Boa tarde a todos, cumprimento a todos com a santa paz do Senhor Jesus, amém? Podemos ver que o Senhor nos deu uma ordem, lá em Marcos capítulo 16, versículo 15. Ele diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, e aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. Podemos ver que esta nação, ela está indo rumo à condenação eterna, porque ela não quer mais crer em Jesus, porque ela não quer buscar mais Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida. Como foi nos dias de Noé, que Noé pregava para aquela geração, e aquela geração não ouviu o que ele pregava, não estava dando crédito ao que ele anunciava da parte de Deus. E podemos ver que aquela geração, elas comiam, elas bebiam, elas casavam, davam-se em casamento, não estava preocupado com a volta de Jesus, não estava preocupado ao que Noé pregava. Essa geração está indo ao mesmo à condenação, porque hoje nós podemos ver que esta nação, essas pessoas não têm buscado a Deus. Podemos ver que o Senhor todos os dias tem falado conosco através da sua palavra, mas o povo não tem dado crédito, o povo não tem dado ouvido às escrituras. É por isso que o Senhor diz lá em João capítulo 5, versículo 39, para que nós podemos examinar as escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna. E nesta tarde, você tem examinado as escrituras, você tem lido a Bíblia, porque o próprio Jesus, ele requer, ou seja, ele fala para que nós podemos examinar as escrituras, para que nós não seja enganado pelos falsos profetas, nem seja enganado pelas religiões, porque hoje nós podemos ver que as religiões estão levando milhões de pessoas ao inferno, porque hoje as pessoas estão deixando de acreditar em Jesus para acreditar em religião, para acreditar em político, para acreditar nos homens desta terra. Mas como o Senhor diz lá em Mateus capítulo 10, Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, que há dois caminhos, o inferno ou o céu. E hoje as pessoas não estão querendo entrar pela porta estreita, a porta que representa a caminhada para o céu. O próprio Jesus tem alertado as pessoas, mas as pessoas não têm dado crédito para a palavra de Deus. Como o Senhor diz lá em Mateus capítulo 24, o Senhor falou dos sinais da sua volta, e podemos ver que os sinais da volta de Jesus estão se cumprindo todos, que ele tem falado lá em Mateus capítulo 24. Mas essa nação não está dando crédito nem ouvido à palavra de Deus. Muitas pessoas acham que é coincidência tudo que está acontecendo ao nosso derredor, mas não, é a palavra de Deus se cumprindo. Como o próprio Jesus diz que os céus e a terra passará, mas a palavra dele não há de passar, está se cumprindo diante dos nossos olhos. E hoje as pessoas não têm dado crédito ao verdadeiro evangelho. É por isso que o Senhor nos enviou, para que nós podemos ir em cidades, em cidade, em todos os lugares, pregando, anunciando a palavra de Deus, porque nós sabemos que a palavra de Deus, ela tem poder para libertar o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus. E hoje o povo prefere viver enganado do que examinar as escrituras, do que se voltar para Deus, do que acreditar em Jesus Cristo, porque nós sabemos que o único que nós podemos ser salvo é o próprio Jesus. Como ele diz lá em Atos capítulo 4, versículo 12, que nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual nós podemos ser salvos. A salvação é somente por meio de Jesus Cristo. Podemos ver que a Aparecida Maria não pode nos salvar. Somente Jesus Cristo, ele tem o poder de nos salvar da ira de Deus que está por vir sobre esta geração, porque é uma geração que não quer mais buscar a Deus, é uma geração que não quer mais cultuar o nome de Jesus, mas a sua volta se aproxima. E como foi nos dias de Noé, que pegou muitas pessoas de surpresa, será também nesta geração
geração, porque essa geração está desapercebida, essa geração está tampando os ouvidos para não ouvir a palavra de Deus. Mas quando for no grande dia do juízo de Deus, que todos nós estaremos lá diante do Criador, podemos ver que você não vai ter desculpa que não ouviu a palavra, você não vai ter desculpa que não teve a oportunidade para fazer a vontade dele, como ele diz lá em Mateus capítulo 7, versículo 21, que diz que nem todos o que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente, irmãos, aquele que fizer a vontade do Pai. Será que nesta tarde, ou seja, será que você tem feito a vontade de Deus, ou você tem feito a sua própria vontade? Porque para que nós podemos entrar no reino de Deus, nós temos que fazer somente a vontade de Deus. Ou você tem feito a vontade do homem, ou você tem feito a sua própria vontade. Mas o próprio Jesus disse: se nós queremos entrar no reino de Deus, nós temos que fazer, irmãos, a vontade de Deus. E nesta tarde eu gostaria de trazer uma palavra que se encontra lá em Lucas capítulo de número 16, a partir do versículo, irmão, de número 19. Você que tem Bíblia na sua casa, você que nos ouve nesta tarde, que você possa abrir a sua Bíblia junto conosco, para que você possa ver e compreender e entender o que nós estamos falando, o que nós estamos pregando aqui nessa tarde. Não é coisa nossa, mas é o próprio Jesus que falou e vem falando e vem alertando, para que nós, irmãos, se alerta, para que nós se prepara para a volta de Jesus. Mas como o Senhor diz aqui em Lucas, capítulo de 16, a partir do versículo 19, que diz assim: a partir do versículo 19: ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias arregalado e esplendidamente. Podemos ver, irmãos, que Jesus Cristo, ele conta essa parábola acerca, irmãos, que havia um homem rico. Ele vestia-se de púrpura, ele vestia, irmãos, das melhores roupas, ele comia, irmãos, do bem e do melhor. Podemos ver, irmãos, que ele corria de uma parte, irmãos, para outra, atrás de festas, atrás de bebedeiras, atrás de se prostituir, atrás de roubar, e tudo isso, irmãos, ele corria de uma parte, irmãos, para outra, esquecendo, irmão, de se preparar para a volta de Jesus. E podemos ver, irmãos, que hoje tem muitas pessoas que estão da mesma forma que esse homem. Eles estão aí correndo de um lado para o outro, na prática do pecado, do homossexualismo, no roubo, na prostituição. Podemos ver, não está preocupado, irmãos, com a vida eterna, porque nós sabemos que tudo, irmãos, o que está acontecendo é o princípio das dores, mas ainda, irmãos, não é o fim. É por isso, irmãos, que o próprio Jesus nos chama a atenção, para que nós venhamos buscar Ele, como se hoje, irmãos, fosse o último dia. Mas como hoje, irmãos, tem muitas pessoas que estão da mesma forma que esse homem. Podemos ver, irmãos, ali Noé pregou, irmãos, para aquela geração. Podemos ver, irmãos, que aquela geração de homens, de pessoas, estava, irmãos, da mesma prática que esse homem. Estava, irmãos, se prostituindo, estava, irmãos, na idolatria, estava, irmãos, na feitiçaria, mas não deu o crédito que Noé pregava. Hoje, irmãos, está da mesma forma. Hoje as pessoas, irmãos, não querem dar crédito à palavra de Deus. Hoje as pessoas não querem mais examinar as escrituras. Podemos ver, irmãos, ali apenas escapou Noé e sua família. O resto, irmão, daquela geração foram, irmãos, para a condenação eterna, foram, irmãos, para o inferno, porque rejeitaram Jesus, porque rejeitaram, irmãos, a sua palavra. Podemos ver, irmãos, que esta geração, ela vai, irmãos, rumo à mesma forma que aquela geração, irmão, de Noé foi. Não deram crédito à palavra, não quer dar crédito às escrituras, não quer buscar Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Salvador. Podemos
ver, irmãos, será hoje nesta geração quantas pessoas, irmãos, vão se salvar, porque hoje as pessoas não querem negar mais a prática do pecado para servir Jesus. Hoje as pessoas preferem acreditar em religiões, as pessoas preferem acreditar em políticos, hoje as pessoas preferem acreditar, irmãos, neste mundo, porque a Bíblia diz que o mundo já é do maligno, como diz o apóstolo João, lá na sua primeira epístola. Podemos ver capítulo 2, versículo de número 15, ele diz: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Podemos ver, irmãos, ele diz para nós não amarmos o mundo, nem o que há no mundo, porque nós sabemos que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Será que você tem amado, irmãos, a Deus ou ao mundo? Porque nós podemos ver, irmãos, que hoje muitas pessoas deixam, irmãos, de estar hoje na presença, irmãos, do Criador, na presença, irmão, do nosso Senhor Jesus Cristo e Salvador, para estar, irmãos, na prática do pecado, para estar, irmãos, nesse mundo caído. Podemos ver, irmãos, a qualquer momento Jesus Cristo, irmãos, possa requerer a nossa alma. E se Jesus, irmãos, requerer a nossa alma, irmãos, nesta tarde, será que a nossa alma, ela vai, irmãos, erguer os olhos no céu ou no inferno? Porque hoje podemos ver, irmãos, que muitas pessoas estão morrendo sem Cristo Jesus, estão, irmãos, indo rumo à condenação eterna, ao fogo do inferno, porque estão acreditando em religiões, porque estão acreditando no homem, porque não quer acreditar nas Escrituras, porque não quer acreditar na Bíblia, não quer acreditar em Jesus Cristo. E podemos ver, irmãos, aí milhares de pessoas, irmãos, indo à condenação eterna, porque não quer acreditar em Jesus Cristo, porque não quer fazer a vontade de Deus, quer fazer a sua própria vontade, o seu próprio desejo. Mas como o Senhor diz aqui, que havia um homem rico ali, ele vestia das melhores roupas, ele bebia a melhor bebida, e hoje nós podemos ver que tem pessoas da mesma forma que esse homem, estão aí correndo de um lado, irmãos, para o outro, bebendo as melhores bebidas, vestindo as melhores roupas, indo, irmãos, para um lado, indo, irmãos, para o outro, atrás de futebol, atrás de ídolo, atrás de idolatria, atrás de macumbaria, atrás de feitiçaria. Podemos ver que o próprio Jesus, tudo isso, irmãos, ele condena. Mas hoje o povo não quer mais se voltar para o Deus verdadeiro. Hoje as pessoas não querem se voltar para o Deus verdadeiro, aquele que fez os céus e a terra. Estão preferindo deixar levar pelas religiões. Religiões, irmãos, é fonte de lucro. Podemos ver, irmãos, aí os líderes religiosos, tudo milionário, tudo rico, a custa, irmãos, dos membros, dos dízimos, das ofertas. Como Jesus diz lá em Mateus capítulo 10, a partir do versículo 8, ele diz: de graça recebeste, de graça dai. A palavra de Deus, ela é gratuita. Para que você alcance a salvação em Cristo Jesus, você não precisa pagar sequer nada. O próprio Jesus diz: vinde a mim todos que estáis cansados, e você está cansado do pecado, você está oprimido. O próprio Jesus te convida para que você venha até Ele. Mas hoje, como o próprio Jesus diz, que no final dos tempos haverá falsos profetas, haverá, irmãos, falsos líderes, e podemos ver, irmãos, que já está surgindo no meio de nós. Podemos ver, irmãos, falsos pastores que não quer mais pregar a verdade, que não quer mais pregar o evangelho de Cristo Jesus. Podemos ver hoje as igrejas, os templos cheios de pessoas, pastores lá pregando a prosperidade, pregando que Deus vai te tornar uma pessoa rica, falando que Deus vai te dar isso, vai te dar aquilo. Podemos ver, irmãos, falsos profetas, como diz o apóstolo Pedro, fazendo de vocês negócios com palavras mentirosas, com palavras fingidas, mas que você acredita em Jesus Cristo, não acredita no homem. Podemos ver que hoje as próprias religiões estão levando milhões de pessoas para o inferno. Mas por quê? Porque não quer pregar mais a verdade, porque não quer mais pregar nas praças, porque não quer pregar nas ruas, porque não quer levar o evangelho, a ordem que Deus deu para eles. Eles não querem obedecer à voz de Deus.
como o Senhor diz, ide por todo mundo pregar o Evangelho. Podemos ver que hoje esses falsos líderes, esses falsos profetas, falsos pastores, não quer mais pregar a verdadeira palavra, não quer mais levar o Evangelho de transformação. Podemos ver que hoje milhares de pessoas, milhares de almas perecem, porque hoje pessoas não querem mais pregar o verdadeiro Evangelho, porque não quer pregar mais a verdadeira doutrina de Cristo Jesus. Mas como o Senhor diz lá em Mateus, capítulo de número 7, a partir do versículo de número 15, ele diz: cautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Podemos ver, irmãos, por fora são bonzinhos, mas por dentro são lobos devoradores. Estão gananciosos pelo seu dinheiro, estão gananciosos pelos seus 10%. É por isso, irmãos, que o próprio Jesus diz para nós examinarmos, irmãos, as Escrituras. Leia a Bíblia para que você não seja enganado por esses falsos profetas, por esses falsos pastores que estão aí, irmãos, pregando heresia, pregando aquilo que não está nas Escrituras. Mas o próprio Jesus diz para nós examinar as Escrituras. Será que você, quando vai a um templo religioso, será que você leva as Sagradas Escrituras para que você possa examinar realmente aquilo que o líder religioso está pregando, se está nas Escrituras? Quando você vai a um templo, a igreja evangélica, você leva a sua Bíblia para que você possa ver aquilo que o pastor está pregando, se está nas Escrituras? Será que você vai ouvir um padre pregando, anunciando? Será que você leva as Escrituras para que você possa ver se realmente o que ele está falando, se está nas Escrituras? Porque o próprio Jesus diz para nós examinar as Escrituras, para que nós não sejamos enganados, para que nós não sejamos, irmãos, enganados. Hoje nós podemos ver que milhões de pessoas estão sendo enganados pelas religiões. Religiões, irmãos, não passam, irmão, de uma fonte de lucro. É por isso, irmãos, que nós temos que seguir a Jesus Cristo. Não siga religião, mas que você siga Jesus das Escrituras. Porque quem morreu na cruz do Calvário não foi Edir Macedo. Quem morreu na cruz do Calvário não foi R.R. Soares. Quem morreu na cruz do Calvário não foi o Papa Francisco, mas foi Jesus Cristo. Então Jesus Cristo tem que ser, irmãos, dado toda honra e toda glória, irmãos, a Cristo Jesus. Adore somente Jesus Cristo. Somente, irmãos, Ele que pode, irmãos, dar salvação para o ser humano. Aparecida, Maria não pode, irmãos, dar salvação, mas Jesus Cristo, irmãos, Ele pode, irmãos, dar salvação. Como diz lá em João 3,16, que Ele amou, irmãos, o mundo de tal maneira, que Ele entregou o seu único Filho Jesus, para morrer por nós, e todos aqueles que nele creem, irmãos, não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Você tem crido em quem? Você tem crido na religião ou em Jesus Cristo? Mas que nós, irmãos, venha crer em Jesus Cristo, porque Jesus, Ele é o autor e consumador da nossa fé. Mas hoje as pessoas preferem, irmãos, viver enganado do que examinar as Escrituras, do que se voltar para o Criador. Mas nós sabemos, irmãos, que a volta de Jesus se aproxima, como foi nos dias ali, irmão, de Noé. Aquele homem, irmãos, passou 120 anos, irmãos, pregando a palavra de Deus, pregando, irmãos, contra o pecado, pregando, irmãos, contra a idolatria. E hoje, irmãos, poucas pessoas, irmãos, estão pregando, irmãos, contra a idolatria. Poucas pessoas, irmãos, estão pregando o reino de Deus, porque hoje as pessoas não querem ser confrontadas, porque hoje as pessoas não querem, irmãos, ser confrontadas pelas pessoas. Apenas eles querem estar dentro dos templos, pregando ali para as pessoas, pregando heresias, mas não quer ir para fora, não quer ir para as ruas, atrás das almas que perecem, atrás das almas que estão aí de um lado para o outro, perecendo por falta de conhecimento, por falta de palavra, porque não tem quem pregue, porque não tem quem anuncie. Poucas pessoas hoje, poucos pregadores querem anunciar o reino de Deus, porque nós sabemos hoje muitos prega prosperidade, prega
Podemos ver, irmãos, quem pregou mais a prosperidade, irmãos, foi Satanás. E podemos ver ali Jesus em Mateus capítulo 4, ali Jesus, irmãos, sendo tentado, irmãos, ali pelo diabo no deserto. Podemos ver que o próprio Jesus passou 40 dias com 40 noites, irmãos, jejuando. E Satanás, irmãos, ali o tentou, mostrando para ele, oferecendo todos o reino desse mundo. E hoje, quando esses líderes religiosos estão dentro dos templos, estão dentro das igrejas, oferecendo, pregando para as pessoas prosperidade, é o espírito do diabo, irmãos, que reina nesses falsos profetas. Não é o Espírito Santo de Deus, porque nós sabemos que Jesus Cristo, irmãos, ele não veio, irmãos, ou seja, ele veio para nos salvar da condenação do fogo do inferno. Jesus não veio para nos dar vida boa, Jesus não veio para nos enriquecer, não. Jesus veio, irmãos, para nos livrar do fogo do inferno. E hoje nós podemos ver, irmãos, aí poucos, irmãos, poucos que pregam a verdade, poucos que quer pregar o verdadeiro evangelho. Mas como diz o apóstolo Pedro, lá na sua segunda epístola, podemos ver que a sentença para esses caras não tardará. Se eles não se arrependerem, eles prestarão conta com o Criador, eles prestarão conta com Jesus Cristo, porque nós sabemos que esse dia se aproxima, esse dia está mais perto do que você imagina. E a sentença para esses caras vão ser maior, porque eles conhecem a palavra e eles não querem pregar a palavra. Eles querem fazer negócio de vocês com palavras mentirosas, com palavras fingidas, enganando o povo. Mas como diz o Senhor em Mateus 7,15, cautelai-vos, cuidado com estes falsos profetas, para que você possa examinar as Escrituras. Para que você possa examinar as Escrituras, porque nós sabemos, irmãos, que a volta dele se aproxima. E no versículo 19 que ele diz: ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura, e como diz aqui, irmãos, no versículo 19: ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias arregalado e esplendidamente. Podemos ver, irmãos, que esse homem, ele vivia todos os seus dias no bem bom. Ele não estava se preocupando com a salvação. E hoje muitas pessoas estão da mesma forma que esse homem. Não estão preocupados com a salvação. Eles estão aí correndo de uma parte, irmãos, para outra, atrás de festa, atrás de bebedeira, atrás de funduço, atrás de se prostituir, atrás de fumar maconha, atrás de beber cachaça, atrás de idolatria, atrás de macumbaria, atrás de feitiçaria, mas não quer ir atrás de Jesus Cristo. E podemos ver, irmãos, se essas pessoas não se arrepender dessas práticas, se essas pessoas não se voltar para o Jesus, essas pessoas vão perecer no inferno, porque o próprio Jesus diz na sua palavra que os afeminados, os idólatras, os maus feitores não herdarão, irmãos, o reino de Deus. E podemos ver, irmãos, que hoje as pessoas estão assim, vivendo na prática do pecado, vivendo as suas próprias vontades, seus próprios desejos. Olha, irmãos, que esse homem vivia dessa forma. Mas a Bíblia também, o próprio Deus fala que também, irmãos, ali havia, irmãos, também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chaga à porta daquele. E também, irmãos, ali havia, irmãos, um mendigo que se chamava Lázaro, vivia, irmãos, à porta daquele, mendigando, irmãos, as migalhas que caíam da mesa, irmãos, daquele homem, para comer. Os próprios cães vinham, irmãos, lamber as suas chagas, os próprios cães eram os seus amigos.
Podemos ver, irmãos, que a morte chegou, irmãos, para os dois, como hoje, irmãos, a morte chegará, irmãos, para todos nós. Um ato, irmão, de igualdade. Hoje as pessoas querem seres mais do que as outras, mas a morte é um ato, irmão, de igualdade para todos. Podemos ver que aquele rico, irmãos, morreu, aquele Lázaro, mendigo, também morreu, e a Bíblia diz que Lázaro, irmãos, morreu, e ele foi, irmãos, para o seio de Abraão. Podemos ver, irmãos, que o rico, ele morreu, ele foi sepultado, e ele ergueu os olhos aonde, irmãos? No inferno. Era porque ele era rico? Não, é porque ele rejeitou Jesus, é porque ele rejeitou, irmãos, a sua palavra. Assim, irmãos, acontecerá na vida, irmão, de qualquer um de nós que rejeita Jesus. Se nós morremos, irmãos, sem Cristo Jesus, a passagem, irmãos, para o inferno é garantida. Podemos ver, irmãos, hoje, quantas pessoas, irmãos, não morreram hoje, sem Cristo Jesus, vão para o inferno, vão para a condenação eterna. Por quê? Porque não quis buscar Jesus, porque não quis renunciar à prática do pecado, porque preferiu adorar as coisas deste mundo, preferiu, irmãos, adorar Aparecida, preferiu adorar Maria, preferiu adorar cantores, preferiu, irmãos, adorar ídolos, preferiu, irmãos, adorar homens. Morreu, irmãos, vai para o inferno. A própria palavra de Deus fala. Examina as escrituras, para que você possa ver e entender. Algo que eu estou falando aqui nessa tarde não é algo de mim, mas é a palavra de Deus, é o próprio Deus, irmãos, que alerta cada um de nós, para que nós se arrependa, para que nós se volte, irmãos, para o Criador, porque nós sabemos que a volta dele se aproxima. E como foi nos dias de Noé, será também, irmãos, semelhante a esta geração. Essa geração não tem tempo para buscar Jesus, mas essa geração tem tempo de buscar as coisas do mundo. Essa geração não tem tempo de orar, mas essa oração tem tempo de andar aí nesse mundo pecaminoso, se prostituindo, no mundo sexualismo, na droga, na cachaça, mas não tem tempo para examinar as escrituras, mas não tem tempo de orar a Deus, mas não tem tempo de se voltar para Cristo Jesus. Mas nós podemos ver, irmãos, a história desse homem. Ele vivia todos os dias como muitas pessoas vivem hoje, aí nas suas casas, assentado, não estão se preocupando com a salvação, não estão buscando Jesus. E podemos ver que a morte chegou para aquele homem rico. Olha que a Bíblia diz que ele ergueu os olhos no inferno. Por quê? Porque ele rejeitou a palavra. Podemos ver, irmãos, quantas oportunidades aquele homem, irmãos, não teve de buscar a Deus. Quantas oportunidades ele não teve de largar o pecado. Quantas oportunidades ele não teve de largar a idolatria. Quantas oportunidades eles não tiveram, irmãos, de largar, irmãos, a cachaça, mas não quis. Ele morreu e foi levado pelos anjos do diabo. E ergueu os olhos aonde, irmãos? No inferno, porque rejeitou Jesus, porque rejeitou a sua palavra. Será, irmãos, que hoje você tem rejeitado a palavra? Será que hoje você tem buscado Jesus Cristo? Será que você quer ir para o inferno ou para o céu? Você não quer ir para o inferno, então procura Jesus Cristo, procure Jesus enquanto é tempo. Mas hoje as pessoas preferem viver na idolatria, as pessoas preferem viver no pecado, as pessoas preferem viver no adultério, as pessoas preferem viver no segundo, no terceiro casamento. Será que o seu líder religioso, será que o seu pastor prega contra o adultério? Porque a Bíblia diz, irmãos, que é pecado. Podemos ver, irmãos, aí pastores já no terceiro, no quinto casamento. Isso, irmãos, é pecado. O próprio Jesus diz que é, irmãos, pecado. Lucas capítulo de número 16, a partir do versículo, irmãos, de número 8, ele diz assim:
Qualquer que deixe a sua mulher e casa com outra, adúltera. Aquele que casa com a repudiada pelo marido, adúltera também. Podemos ver, irmãos, e hoje, será que o seu líder religioso tem pregado contra o segundo casamento? Porque a palavra, a Bíblia, Jesus Cristo, Ele fala, irmãos, que isso é adultério. E hoje podemos ver, irmãos, que pastores estão no segundo, no terceiro, até, irmãos, no quinto casamento. Estão aí, irmãos, fazendo casamento, desfazendo casamento. Tem igreja que estão casando homem com homem. Tem igrejas que estão aí casando mulher com mulher. O próprio Jesus diz que isso é abominação. Isso, irmãos, é pecado. Estão indo contra a palavra de Deus. Será que realmente tem pregado contra o pecado? Será que esses pastores, esses líderes religiosos têm pregado, irmãos, contra o pecado? Será que eles têm pregado, irmãos, contra os erros das pessoas? Podemos ver que eles não querem mais sair para levar o evangelho. Mas como diz lá em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 21, quando tiver lá no grande dia do Senhor, do juízo de Deus, quando tiver em frente com o Senhor Jesus Cristo, Senhor, profetizei no teu nome, Senhor, em teu nome expulsei demônios, Senhor, em teu nome fiz muitas maravilhas. Jesus Cristo dirá naquele dia: apartai-vos de mim, vós que pratica iniquidade, para o fogo do inferno. Podemos ver, irmãos, que no grande dia o Senhor dirá: apartai-vos de mim, vós que praticaram a iniquidade, vocês que não quiseram pregar a verdadeira palavra, vocês que não quis levar o evangelho, vocês que não quiseram proclamar as normas de salvação às pessoas. Podemos ver que tem pessoas aqui fora, neste mundo, que perecem por falta de palavra, porque como diz o Senhor, a seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. Hoje esses líderes não querem mais sair nas ruas evangelizando, nem pregando o reino, quer estar dentro do templo, dentro de igreja, sungando as pessoas, pedindo os 10%, pedindo dízimo, pedindo oferta. Jesus, Ele não quer o seu dízimo, Jesus não quer a sua oferta. Jesus, Ele requer a sua alma. Jesus, Ele requer o seu coração. Como Ele diz lá em 2 Crônicas 7,14, Ele diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar minha face, eu virei do céu, perdoarei os seus pecados. Será que hoje você tem se humilhado diante de Deus ou diante da criatura? Você tem se sujeitado a Deus ou se sujeitado a Satanás? Porque hoje muitas pessoas têm se sujeitado ao inimigo, ao demônio, porque não quer se sujeitar à lei de Deus, não quer se sujeitar à palavra de Deus. Mas naquele grande dia o Senhor diz: apartarás de mim, vós que pratica a iniquidade. Mateus capítulo 15, a partir do versículo 8, o Senhor diz: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Podemos ver, irmãos, que hoje esses líderes religiosos estão honrando a Deus com os lábios, mas quando estão dentro dos templos, estão com o coração no dízimo, estão com o coração nas ofertas, pensando quanto é que vai arrecadar nessa noite, pensando quanto é que vai ganhar, não estão interessados nas almas de verdade, estão fazendo negócio com as almas. Mas esses falsos profetas vão prestar conta diante de Cristo Jesus, porque não quer pregar o evangelho, porque não quer se sacrificar a Cristo Jesus. O Senhor diz que bem-aventurado é aquele que sofre perseguição por causa do meu nome, que deles são o reino dos céus. Será que você tem sofrido perseguições pelo nome de Cristo Jesus? Será que você tem sofrido perseguição pelo evangelho
Evangelho pelo poder de Deus? Será que você, líder religioso, pastor de igreja, será que hoje você tem sofrido perseguição pelo amor de Cristo Jesus? Porque Jesus nos dá uma ordem para nós podermos ir por esse mundo inteiro, levar, irmãos, a palavra de salvação, levar a palavra de libertação para essas pessoas. Mas não, esses líderes estão gananciosos por dinheiro, pregando aí, como diz o apóstolo Pedro, fazendo negócio com palavras mentirosas, pregando aí prosperidade, levando milhões de pessoas ao inferno, porque hoje as próprias religiões têm levando milhões de pessoas ao inferno. Hoje as pessoas acham, só porque frequentam um templo religioso, hoje eu sou crente, acha que já está salvo. Mateus capítulo 7, versículo 21, que diz, para que nós podemos entrar no reino de Deus, nós temos que fazer a vontade de Deus. Não adianta você frequentar um templo religioso, isso não lhe garante que você está salvo. Para que você entre no reino de Deus, você tem que fazer a vontade de Deus, você tem que fazer apenas a vontade de Deus. Atos 5, 29, que diz, o Pedro e os apóstolos disseram, mais importa é obedecer a Deus do que aos homens. Você tem obedecido a Deus ou aos homens? Você tem obedecido a palavra ou a religião? Você tem obedecido Jesus ou você tem obedecido esses líderes religiosos, como o Senhor diz, cão gulosos? Mas como diz aqui no versículo de número 23, e no Hades ergueu os olhos, e estando em tormento viu ao longe Abraão a Lázaro no seu seio, e clamando disse, pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresca a língua, porque estou atormentado nesta chama. Olha aqui, irmãos, o rico, irmãos, estava clamando, irmãos, a Deus aonde? No inferno. Ele se lembrou, irmão, de clamar a Deus na hora errada, no lugar errado. Quantas oportunidades ele não teve, irmão, de clamar a Deus quando estava vivo, mas ele não, preferiu buscar as coisas deste mundo, preferiu buscar as cachaças, preferiu buscar mulheres, preferiu buscar idolatria, preferiu buscar as coisas, irmãos, que há neste mundo. Deixou, irmãos, para buscar a Deus na última hora. E olha que no Hades ele ergueu os olhos, mas de longe, irmãos, ele viu Abraão. Ou seja, ele viu Lázaro no seio de Abraão, e lá ele clamou, irmãos, por misericórdia, para que Lázaro, irmãos, molhasse a ponta do seu dedo e viesse lá, irmãos, refrescar ele, porque ele estava naquela chama, irmãos, atormentado. Podemos ver, irmãos, hoje quantas pessoas não estão no inferno, clamando a Deus por misericórdia, clamando, irmãos, a Deus por mais uma chance. Mas a oportunidade para ele cessou, como o apóstolo Paulo diz lá na sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo de número 3, se eu não falo em memória, capítulo 4, versículo 13, ele diz, irmãos, não sejam ignorantes acerca dos que já dormem. Podemos ver que ali o apóstolo Paulo, irmãos, estava falando para que os irmãos não se preocupassem com aqueles que já morreu, porque aqueles que já morreu, irmãos, sem Cristo Jesus, nada, irmãos, podia fazer mais. Não adianta você mais acender vela, não adianta você mais fazer missa de sétimo dia, não adianta você fazer missa de sétimo de um ano, não adianta você fazer missa de 2 anos. O apóstolo Paulo diz, olha, irmãos, eu não quero ser ignorante com vocês, também não fique triste com acerca daqueles que já morreram, que eles não têm nada mais a fazer. Hebreus 9, 27, depois da morte segue-se o juízo. Meu irmão, não adianta mais você acender vela, não adianta mais você rezar, não adianta mais você fazer missa, não vai adiantar. A Bíblia diz que depois, irmãos, da morte segue-se o juízo, é Ele com Deus. Não adianta você rezar, não adianta eu orar mais por Ele.
É ele com Deus, ele vai prestar conta diante do Criador. Podemos ver, irmãos, aí pessoas, Satanás, irmãos, enganando as pessoas, para que as pessoas, irmãos, venham se prostrar diante, irmãos, desses rituais ao diabo. O inimigo tem levado pessoas para que elas façam ritual, irmãos, a demônios, acendendo vela, achando que é para o seu parente, achando que é para o seu amigo, achando para que é o seu colega, mas você está acendendo, irmãos, vela para demônios. Não faça mais isso. Leia as escrituras, porque as escrituras, ela é o poder de Deus, para que todo, irmãos, aquele que nele crê. Podemos ver, irmãos, examine as escrituras, examine, e podemos ver que esse rico, irmãos, ele se lembrou de clamar a Deus por misericórdia. E olha, irmãos, que o clamor do inferno Jesus ouve, mas não responde. É por isso, irmãos, que hoje nós temos a oportunidade de se voltar, irmãos, para o Criador. Nós temos a oportunidade, irmãos, de se arrepender dos nossos pecados e se voltar, irmãos, para Cristo Jesus, reconhecendo, irmãos, Ele como o Salvador da nossa vida. Como diz lá em João capítulo 8, versículo 32, ele diz: conhecereis a verdade vos libertará. Podemos ver, irmãos, que Deus, ele está, irmãos, ou seja, Jesus Cristo, ele está à destra de Deus, intercedendo, irmãos, por nós. Aparecida Maria não pode interceder por nós, somente Jesus Cristo, irmãos, que intercede por nós. Ele está, irmãos, à destra de Deus, à destra do Pai, intercedendo, irmãos, por essa nação, irmãos, corrompida pelo pecado. Podemos ver, irmãos, como diz lá em Sofonias capítulo 2, se eu não falo em memória, versículo de número 3, que esta nação, irmãos, está se esquecendo de Deus. Essa nação não tem mais desejo, irmãos, no coração de congregar, de buscar a Cristo Jesus. Mas como diz lá em Atos capítulo 9, versículo 17, que os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Podemos ver, irmãos, que essa nação, esse povo, está, irmãos, indo à condenação, ou seja, indo ao inferno, porque estão se esquecendo de Deus, porque estão se esquecendo, irmão, de se sujeitar a Jesus Cristo. Mas como o Senhor diz aqui no versículo 24, podemos ver que esse homem, irmãos, clamou por misericórdia. Imagine, irmãos, ele ali, irmãos, no inferno, clamando por misericórdia a Cristo Jesus. Podemos ver, irmãos, ali ele desesperadamente naquelas chamas, clamando por misericórdia a Cristo Jesus. Mas a oportunidade, irmãos, cessou. Como diz lá em Mateus capítulo 10, a partir do versículo, irmãos, 32, ele diz: porquanto qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai que está no céu. Será que nesta tarde você tem confessado Jesus Cristo diante dos homens como seu Senhor, como seu Salvador? Porque um dia, irmãos, ele vai te negar diante do Pai, se você tiver negado Ele aqui nessa terra. Hoje muitas pessoas estão negando Jesus, muitas pessoas estão negando o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. E podemos ver que hoje tem pessoas que se envergonham do Evangelho, do poder de Deus. Tem pessoas, irmãos, que se envergonham do Evangelho. Tem pessoas que se envergonham do poder de Deus, da palavra de Deus. Pessoas não querem pregar mais a palavra de Cristo Jesus. Mas como diz aqui no versículo 24, que aquele homem, irmãos, deixou para clamar a Deus no inferno. Você acha que você vai para o céu com 1 litro de cachaça debaixo do braço? Você acha que você vai para o céu adorando Aparecida? Você acha que você vai para o céu adorando Maria? Você acha que você vai para o céu com a carteira de cigarro no bolso? Você acha que você vai para o céu com um cigarro de maconha no bolso? Não. Dessa forma você vai para o inferno. Dessa forma você vai para o inferno. Mas Jesus Cristo, Ele é grande em te perdoar.
Se você se arrepender e se voltar para Cristo, Ele te perdoa, Ele vai escrever o teu nome no livro da vida, e um dia tu pode entrar no reino de Deus. Mas primeiramente você tem que passar por Cristo Jesus. Primeiramente você tem que renunciar à prática do pecado. Você tem que deixar, irmãos, a idolatria. Você tem que deixar, irmãos, a feitiçaria. Você tem que deixar, irmãos, tudo aquilo que impede você ter um encontro com Jesus. E o que separa, irmãos, o homem de Deus é o pecado. O que separa, irmãos, o homem de Deus é a iniquidade. O que separa, irmãos, o homem de Deus é o que o mundo vem oferecendo. E o mundo vem oferecendo para as pessoas bebidas, droga, prostituição, o segundo casamento. Tudo isso, irmãos, é pecado. Tudo isso, irmãos, o próprio Deus condena. Mas Ele diz lá em Mateus capítulo 4, versículo 17, o próprio Jesus diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O próprio Jesus diz para nós nessa tarde, para nós se arrepender, porque é chegado, irmãos, o reino dos céus. Podemos ver, irmãos, aí os sinais da volta de Jesus se aproximando, irmãos. Mateus capítulo 24, a partir do versículo, irmãos, 1, Jesus, irmãos, falou que haverá, irmãos, rumores de guerra, que haverá, irmãos, nação contra nação, reino contra reino. Podemos ver no primeiro versículo ali do livro de Mateus capítulo 24, versículo 1, Jesus diz: olha, vocês estão vendo ali com seus discípulos, vocês estão vendo isso aqui? Não vai ficar aqui pedra sobre pedra que não seja derribado. Hoje nós podemos ver que estes líderes religiosos, esses pastores, estão preocupados com os templos, estão preocupados com as igrejas. Quantas almas não estão aí perecendo? Eles não estão preocupados com as almas das pessoas, eles estão preocupados nos templos, estão preocupados em construir templos, em construir igreja, fazer isso, fazer aquilo, mas não estão preocupados com as almas que estão perecendo aí, indo para o inferno. Mas Jesus Cristo vai requerer as almas dessas pessoas da sua mão, falso profeta, falsos pastores. Esses pastores que não querem mais pregar a palavra, mas nós sabemos que estão preocupados aí com os templos, com as igrejas, enfeitando as igrejas. Mas o próprio Jesus diz em Mateus capítulo 24, o próprio Jesus diz para os seus discípulos: vocês estão vendo isso aí? Esses templos, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribado. Você sabia o que é que a Bíblia diz? O próprio Deus diz que o nosso corpo, ele é templo e morada do Espírito Santo de Deus. O nosso corpo, ele é o templo, ele é a morada do Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus não habita em templo feito por mãos humanas. O Espírito de Deus não habita em templo feito de tijolos. Jesus, ele habita, irmãos, no ser humano. Mas hoje, irmãos, nós podemos ver estes falsos profetas aí, estes cão gulosos. Mas Jesus vai requerer as almas dessas cidades, desses pastores que não querem ir pregar o reino, que não querem ir atrás dessas almas que perecem, que estão indo para o inferno, porque não quer pregar, porque não quer evangelizar, mas que não quer pregar a palavra, não quer pregar o reino de Deus, está aí dentro dos templos, oferecendo riquezas para as pessoas. O próprio Jesus nunca ofereceu riqueza para ninguém. Aí os líderes, os pastores prometendo, dizendo: vai vir tempos melhores. Qual é a Bíblia que você está lendo, falso profeta? Qual é a Bíblia que você está lendo, pastor? Que vai vir tempos melhores. Qual é a Bíblia que você está lendo? Você está lendo a Bíblia de cabeça para baixo? Jesus não prometeu dias melhores. O próprio Jesus disse em Mateus 24, versículo 1, é o princípio das dores. Jesus diz: bem-aventurado é aqueles que sofrem perseguição pelo nome de Cristo Jesus. Você, falso profeta, você sofreu perseguições quantas vezes pelo nome de Jesus? Nenhuma.
porque não sai nas ruas, porque não quer ser confrontado pelas pessoas, que não quer pregar contra o pecado, só quer estar dentro das igrejas, palitosado, gravatado, mas não quer ir para o sol quente, não quer ir evangelizar, não quer ir atrás das almas que estão aí perecendo. Mas o próprio Deus diz, o próprio Jesus, está vendo isso aí? Não ficará aqui pedra sobre pedra. Irmãos, tudo isso aqui vai ser destruído. Mateus capítulo 6, versículo 33. O próprio Deus diz: buscai primeiro o reino de Deus, não ajuntais tesouro na terra, onde a traça o ladrão rouba, mas você ajuntai tesouros no céu. Podemos ver aí Edir Macedo, Valdemiro Santiago, ajuntando, irmãos, tesouro, aí tudo milionário. Será que eles vão abrir mão da sua riqueza para ajudar o necessitado? Será que ele vai, irmãos, abrir mão dos seus bens, das suas fazendas, para dar aos pobres? Não, porque eles estão fazendo negócio com vocês, com palavras mentirosas, vendendo toalha ungida, vendendo, irmãos, óleo ungido, vendendo, irmãos, caroço de feijão. E como diz o apóstolo Pedro, e muitos seguirão essas mentiras destes falsos profetas, destes falsos pastores. Como diz o Jesus, esses bonde filho do diabo, não quer pregar o reino de Cristo Jesus. O próprio Jesus chamou ali bonde filho do diabo. Não é o Espírito Santo que estão sobre ele, mas é o Espírito do diabo que estão reinando nesses altares, porque não quer pregar o reino de Cristo Jesus, não quer pregar a palavra de Deus que é verdadeira, mas anda aí pregando um falso evangelho, enganando as pessoas. Mas como o próprio Jesus diz em Mateus capítulo 24, ele diz que o último sinal que haverá da sua vida, você sabe qual é? É quando o evangelho for pregado a todas as gentes, a todo mundo em testemunho de Cristo Jesus. Então, irmãos, virá o fim de tudo, irmãos, que há nesta terra. E podemos ver, irmãos, que naquele dia estará você diante do Criador. Nós prestará, irmãos, conta ao nosso Senhor Jesus Cristo. E podemos ver que estes falsos profetas prestará conta com Jesus Cristo. Porque como diz lá em Isaías 61, que o Espírito, ou seja, Deus, irmãos, nos ungiu para nós pregar, para nós proclamar as normas de salvação. E hoje esses falsos profetas estão retrocedendo, estão se voltando para trás, não quer ir mais pregar o evangelho. Mas ali Jesus, ele andava em cidades em cidade, em aldeia, pregando o evangelho, pregando as boas novas de salvação àquelas pessoas. Hoje é dificilmente você vê um pastor nas praças anunciando o evangelho, é dificilmente você vê um pastor nas praças pregando contra o pecado, porque hoje a maioria dos pastores estão em pecado, estão no quinto, estão no segundo casamento. Mas será que eles têm pregado isso dentro dos templos? Estão pregando aí um falso evangelho, o evangelho que enche o ego das pessoas. As pessoas chegam lá, se emocionam, as pessoas vão lá, se emocionam no que ele está pregando. A palavra, irmão, de Deus é para nos libertar do pecado. A palavra de Deus é para nos libertar do pecado. Não é para nos encher o nosso ego. Hoje as pessoas querem ouvir aquilo que enche o seu ego. Mas eu prego, irmãos, a palavra. Jesus diz: ide por todo mundo, pregai o verdadeiro evangelho. E ai de mim, irmãos, se eu não pregar o evangelho, porque Jesus, ele vai requerer o sangue de vocês da minha mão. Mas a partir desse momento, o sangue de vocês, o nosso Criador não vai requerer mais da minha mão, porque nós estamos aqui, irmãos, pregando a palavra de Cristo Jesus.
Eu estou aqui não porque eu sou bom do que você, não porque eu sou melhor do que você. Eu sou pecador, eu sou falho. Da mesma forma que eu preciso, que eu necessito de Jesus, você também necessita, você também precisa. É por isso, irmãos, que o Senhor morreu na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você tem crido, meu irmão, em quem? Não crê em religião, mas crê em Jesus Cristo. E Jesus diz, a Bíblia diz, em Lucas, capítulo 24, e clamou, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Olha, irmãos, aquele homem se lembrou de clamar a Deus, mas só que foi no lugar errado, na hora errada, no inferno. O versículo 26 diz assim: e além de tudo isto está posto um abismo, um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não podereis, e nem tampouco os de lá para cá. E disse ele: rogo-te, pois o Pai que manda a casa de meu Pai. Podemos ver, irmãos, olha, quem está, irmãos, no inferno, não pode passar do inferno para o céu. Nem tampouco, irmãos, quem está no céu não pode passar para o inferno. E ali nós podemos ver, irmãos, que ele, dessa fala, como o Senhor, como ele diz, que nem tampouco não dava para passar de lá para o céu e nem do céu para o inferno. Ele tomou, irmãos, ele ficou mais tranquilo. Ele caiu em si. Então ele se lembrou dos seus pais, ele se lembrou dos seus irmãos. Ele diz: Pai, manda algum profeta ir lá anunciar para eles, para que os meus irmãos, para que os meus conhecidos, para que os meus familiares não venham a este lugar de sofrimento. E podemos ver, irmãos, que o Senhor diz: lá tem os seus profetas. E podemos ver, irmãos, que hoje as pessoas não querem mais parar para examinar as Escrituras, para que elas possam ver, irmãos, tão quanto o Senhor é misericordioso, que Ele está, irmãos, todos os dias estendido, irmãos, a sua mão sobre nós, para que nós, irmãos, se arrependemos dos nossos pecados, para que nós se arrependamos, irmão, das nossas falhas. Mas hoje, irmãos, o povo não quer se voltar para Deus. O povo não quer se voltar para o Cristo Jesus. Mas como diz aqui em Jeremias, capítulo de número 10, a partir do versículo 1, que ele diz assim: ouve a palavra que o Senhor vos fala, a vós, a casa de Israel. Será que hoje você tem ouvido a palavra que o Senhor fala? Será que você tem ouvido a palavra que Deus tem falado através das Escrituras? Será que você tem dado crédito? Ou você tem dado crédito a que o povo venha falar, a que o povo venha dizer: Jesus não vai voltar, a ira de Deus não vai acontecer, Deus é amor? Como tem dominação aí que prega, falando que Deus é amor, prega que Deus não derramará sua ira sobre esta geração. Podemos ver, o Senhor derramou a sua ira ali na cidade de Sodoma e Gomorra. Esta cidade, irmãos, não é melhor do que aquela. Da mesma forma que aquela cidade, irmãos, estava debaixo da prática do pecado. Olha, irmãos, se essa aqui não estiver, pior. Mas o Senhor está irado com essa nação, porque é uma nação de pessoas que não quer buscar o verdadeiro Deus, é uma nação que não quer se prostrar diante do Criador. Podemos ver, irmãos, essas pessoas estão aí, irmãos, tirando a paciência de Deus. A paciência de Deus, irmãos, está se esgotando. E quando a paciência, irmão, de Deus se esgotar, podemos ver, irmãos, que aí será o fim. E podemos ver, irmãos, que a ira de Deus está mais perto do que você imagina de ser derramada sobre esta terra. Mas como diz aqui em Jeremias capítulo 10, verso 1, como diz aqui
Em Apocalipse, em Jeremias capítulo 10, o versículo 1: ouve a palavra que o Senhor vos fala, a vós, a casa de Israel. Será que você tem ouvido a palavra verdadeira de Cristo Jesus? Ou você tem ouvido falsas doutrinas, falsas pregações? É por isso que nós devemos fazer o que? Examinar as Escrituras, para que ninguém vos nos engane. Porque hoje podemos ver aí, irmãos, milhões de pessoas sendo enganadas, porque não quer, irmãos, ouvir a palavra de Deus, não quer ouvir o verdadeiro Deus. Mas como ele diz aqui no versículo 2, assim diz o Senhor, não aprendais o caminho dos gentios, nem vós espanteis dos sinais dos céus, porque com eles se aterrorizar as nações. Olha o que o Senhor diz: assim diz o nosso Deus, assim diz o Senhor, não aprendais o caminho dos gentios, não aprendais o caminho que leva você ao inferno. Salmos capítulo de número 30, Salmos capítulo de número 18, versículo 30, ele diz: o caminho de Deus é perfeito, a sua palavra é aprovada, e um escudo para aqueles que nele confiam. O caminho de Deus é perfeito. Será que você está andando no caminho que é Cristo, como ele diz na sua palavra? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Somente Jesus Cristo, irmãos, é a verdade e a vida. Mas ele diz: não aprendais o caminho dos gentios, nem vós espantais dos sinais dos céus. Você pode ver aí os eclipses que está acontecendo hoje. Tudo isso, irmãos, o próprio Jesus falou dos sinais da sua volta. Tudo isso ele falou. No final haverá, irmãos, sinais no céu, na lua. Mas ele diz: não espanteis com os sinais do céu, não se assustais com o sinal do céu, não se espantais com o sinal do céu, mas busque Jesus Cristo das Escrituras, porque nós sabemos que Jesus é o único que pode salvar o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus.